Can you sing with me? Samba. Tem brasileiro? Quando se canta todo mundo bole. Quando se dança todo mundo. Mais uma vez. O samba. É isso aí. Quando se canta todo mundo bole. Quando se dança. Mas o samba da... A música levou o rio-pretense Welson Tremura muito mais longe do que ele poderia imaginar. O interesse pelos instrumentos musicais e o talento do jovem estudante impulsionaram uma carreira hoje consolidada, com reconhecimento em diversos países e uma trajetória repleta de momentos memoráveis. Esses foram os motivos para uma homenagem da Câmara Municipal de São José do Rio Preto. Tremura recebeu do presidente da Câmara, o vereador Pedro Roberto Gomes, uma moção de aplausos pela relevância de seu trabalho. O meu contato com a música, obviamente, vem desde a minha infância, com meu pai dentro de casa, né? Meu pai, Nelson Alves Tremura. Minha avó, meus avós, meu avô, todos moravam ali na João Mesquita, na Boa Vista. Então, desde menino, essa relação com a música tem sido uma coisa muito natural. Eu só, já desde jovem, desde os meus, vamos dizer assim, ainda quando estava no grupo escolar, eu sempre gostei de cantar. Eu cantava nas festas, nos eventos patrióticos do Brasil. Naquela época a gente cantava o Hino à Bandeira, a Canção dos Expedicionários, o hino nacional, e os hinos eram parte da nossa educação, e música fazia parte também da escola, fundamental de nós jovens na época, né? E meu pai, como trabalhava como supervisor de ensino, na Delegacia de Ensino de Olímpia, nós mudamos para Olímpia, para o meu pai, para o trabalho do meu pai, e ele trouxe um violão quando eu tinha uns 11 anos de idade, e começou a tocar os acordes do violão, ele era violinista. E eu falei, nossa, que bacana, esse instrumento é diferente do seu, né? Aí eu consegui um professor em Olímpia, uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial, que eu não vejo há milhares de anos, mas que me inspirou para que eu seguisse estudando violão. Aí eu estudei o violão, tanto o violão popular como o violão erudito, o violão clássico. Então eu comecei estudando violão clássico. Mas resumindo essa história, e depois de muitos anos tocando em festivais de música, me apaixonei por instrumentos de sopro, toquei clarinete, cantei no Automóvel Clube, os festivais de MPB, toquei na Banda Sinfônica, no Coral de Teatro Municipal, também na Orquestra Sinfônica de Rio Preto. E fui despertando que eu precisava estudar fora do Brasil se eu quisesse continuar vamos dizer assim, na minha carreira como músico, instrumentista, né? E, obviamente, como todo bom brasileiro, os pais falam, não, música não é um bom investimento, filho, vai fazer uma outra faculdade para você. Então, eu fiz faculdade de Direito, eu exerci a função de advogado, mais na parte tributária, que eu trabalhei com um escritório de advocacia aqui em Rio Preto, e por pouco tempo, porque imediatamente após minha formatura, eu já fui para os Estados Unidos para começar a estudar novamente, começar a fazer uma outra faculdade. Aí eu fui fazer a faculdade de música. Eu já tinha a faculdade de Direito, já tinha a OAB e tinha tudo certinho. A paixão pela música falou mais alto e depois de reunir grande experiência em solo brasileiro, surgiu a oportunidade de embarcar rumo aos Estados Unidos. Eu conheci uma família que morava, que a esposa do Jacobson morava também, eles moravam no estado de Utah. Quando eles estiveram no Brasil, ela me viu tocando o clarinete. Na verdade, eu toquei o clarinete baixo, o clarone, e eu falei, eu gostaria de comprar esse instrumento. Como é que eu faço para comprar um instrumento desse? Que aqui no Brasil, a gente não tinha esses instrumentos, tinha que ser importados, e era muito caro a importação, porque o Brasil era fechado antes de 85 para trazer instrumentos de fora. E aí eu me empolguei. Ela um dia falou, você não quer estudar música fora? Você tem muito talento, você gosta muito. Aí essa família pegou uma fita cassete que eu tinha cantando no Automóvel Clube com o Roberto Farah. Eu peguei essa fita cassete e levei. Ela levou em mãos para o diretor da escola de música lá em Ogden, Utah. Aí ela aplicou para uma bolsa de estudos. E eu consegui a bolsa de estudos, que pagou meus estudos. Então, nos Estados Unidos, eu sempre consegui os meus estudos com o dinheiro dos norte-americanos, nunca foi dinheiro do Brasil. Então, foi todo o meu investimento. Isso é um fator importante, porque muitas pessoas falam, você vai para os Estados Unidos, você tem dinheiro, você pode estudar fora. Não, no meu caso, não. No meu caso, eu fui pelos méritos que eu tive e de
todo ano eu tinha que provar que eu estava melhorando um pouco para eles me darem, vamos dizer assim, a bolsa de estudos, né? E essa adaptação foi fácil lá? Muito difícil. Muito difícil a adaptação. Primeiro porque naquela época, as distâncias eram muito grandes. A ligação com o Brasil era muito difícil. Uma ligação telefônica custava 3, 4, 5 dólares por minuto para falar. Era caríssimo. Obviamente não tinha computadores, não tinha nada disso. Era por cartas. E a língua sempre foi um obstáculo muito grande para nós brasileiros, né? Porque no meu tempo nós estudamos francês no grupo, no colegial. Não tinha inglês, era francês. E eu comecei a estudar inglês em escola privada para tentar me melhorar um pouco. Mas foi muito difícil a adaptação, primeiro por causa do clima. Eu fui para um estado muito frio, de muita neve. Mas depois eu fui vamos dizer assim, me assimilando, né, aos costumes locais lá das pessoas da região. Apesar das dificuldades de adaptação, o esforço e determinação do músico permitiram levar os planos adiante. Hoje, o Welson Tremura é PhD em etnomusicologia e professor no Centro de Estudos de Música Latino-Americana da Universidade da Flórida. O papel da música na religião e tradições folclóricas está no foco das pesquisas, que também incluem o uso da tecnologia digital nas performances. Ainda na área acadêmica, ministra aulas e palestras em países como a China, México, Guatemala, Estados Unidos, Índia, Portugal, Argentina, Alemanha, Holanda e Nova Zelândia. As possibilidades de estudo e pesquisa em outros países foram determinantes para Tremura escolher viver fora do Brasil. Aqui no Brasil, se você não tivesse ou morando no Rio de Janeiro ou em São Paulo, se você quer estudar música séria, vamos dizer assim, se você quer realmente estudar, né? Você não tem muita opção, porque a opção dos músicos na nossa região aqui é trabalhar à noite, tocar nos bares, tocar às vezes numa orquestra de baile, como na época tinha o Apocalipse, o Pops Quartet, que eram bandas muito boas, ótimos músicos, mas eram só essas opções para tocar música. Eu não quero dizer a palavra popular, mas era música num contexto assim, de dança, de baile. Se você quisesse estudar uma música mais sofisticada, mais clássica, um repertório mais de orquestral ou vocal, você tinha que partir para centros grandes. E então o valor do músico sempre foi sempre, essa balança foi sempre muito esquisita aqui no Brasil, né? O valor do músico. E lá fora, não é que seja, é um pouco diferente porque a música faz parte de um contexto cultural e social já desde a infância. Os jovens lá no elementary school, no middle school, que são as escolas básicas, né? Eles já têm acesso à música. E nem todas as pessoas que fazem música vão ser musicistas, vão ser músicos. Eles fazem música como você faz matemática, como você faz história e geografia, né? Então, sempre isso me encabulava muito, porque no Brasil nós não desenvolvemos um programa de música como os países que nós chamamos de primeiro mundo, né? Porque eu nunca considerei o Brasil um país de terceiro mundo, como as pessoas falam, né? O Brasil é um país de primeiro mundo, mas é muito mal administrado, né? A nossa política aqui sempre priorizou pessoas e não a vocação natural do próprio país. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu fui fazer uma outra faculdade. Fui fazer uma faculdade de música e, obviamente, numa faculdade de música, você sempre declara o teu instrumento principal. O meu instrumento principal por 2 anos foi o clarinete, que eu queria estudar, tocar na orquestra, mas a minha vocação sempre foi ligada ao violão e à voz. Então, já no 3º ano de faculdade, eu já mudei como cantor e continuei tocando meu violão. Depois, apliquei nos Estados Unidos para o meu mestrado. Eu fui fazer o meu mestrado no estado do Tennessee, onde eu fiz o meu mestrado em regência coral
e em voice performance, em canto, né, em canto lírico, vamos dizer assim. Aí eu cantei com óperas, eu cantei em igrejas presbiterianas, metodistas, batistas, como cantor profissional. Aí eu descobri que eu tinha uma vertente muito ligada às minhas raízes, às partes culturais. Aí eu conheci uma outra universidade e eu falei, eu não vou continuar com o canto porque eu não queria a vida de ficar viajando, ter que cantar e ter que viajar. Eu queria estabelecer uma família e procurei fazer um doutorado numa outra área. Então, meu doutorado, meu PhD é na área de musicologia. Eu sou musicólogo, mas como o meu trabalho de campo é todo antropológico, a minha área é chamada de etnomusicologia, que tem a ver com os estudos das pessoas dentro do contexto social. E eu escrevi sobre as folias de reis aqui na nossa região. Então, eu tenho um livro publicado nos Estados Unidos sobre as folias de reis, que eu faço uma análise histórica e continuo, às vezes, escrevendo. Ainda publico algumas coisas, tem bastante coisa aí na web sobre música de raízes. Assim, há mais de 30 anos em solo norte-americano, Welson Tremura mantém como foco do trabalho a música brasileira e de toda a América Latina. I'm Welson Tremura. I organize and direct the Brazilian Music Institute. Now, actually, this has been going on for 18 years. So we have learned and we have expanded our outreach and the purpose of having the music of Brazil perpetuated in the U.S. through the great support of the University of Florida. It's an honor to be here and I'm very happy to have the chance to participate. When I found out the music, the song that they are gonna play, that we are gonna play, and I could have the opportunity to play together, and the name was Benguele, is a song that comes to me as an honor. Nesse trabalho que eu tenho hoje como professor na University of Florida, eu fundei o Brazilian Music, o Instituto da Música Brasileira, e eu também dirijo um grupo vocal instrumental que chama-se Jacaré Brasil. Jacaré porque o mascote da universidade é o alligator, o gator, né, que é o jacaré norte-americano, que existe muito no estado da Flórida. Então eu mantenho esse link com a música brasileira, mas eu também dou classes, ministro classes na música na América Latina, música que nós chamamos do Peru, da Colômbia, Argentina e na América Central também, de Nicarágua, Guatemala e do Caribe. Então eu dou aulas, música na América Latina e aulas de pesquisa, como escrever, como redigir um texto acadêmico, vamos dizer assim. Nossa música ela é especial por várias razões, né? Eu acho. Ela é especial porque ela é criada na junção de etnias. O elemento rítmico, o elemento africano nosso é muito intenso na forma da gente se alimentar, comer, andar, falar. Então, e a nossa influência europeia, dos italianos, dos portugueses, espanhóis, alemães, etc., né? Então, a música brasileira traz elementos muito interessantes. E como um compositor brasileiro falava, nós somos, na verdade, o Brasil é uma esponja, né? Tudo que cai aqui faz assim, né? Lá nos Estados Unidos fala que é uma salada. Você tem o tomate, tem o alface, tem o agrião, tem isso assim, mas é separado, é difícil colocar num lugar só. O brasileiro não. Então faz com que a música brasileira seja uma música de várias vertentes, ao mesmo tempo diferente. É um sincretismo sonoro, na verdade.
Porque você, quando escuta uma música, você às vezes não sabe de onde veio isso. Você fala, isso parece coisa portuguesa. Não, isso aqui é ritmo africano. Essa melodia é coisa de italiano. E é muito difícil falar de música brasileira como um verbo simples. É muito complexo, porque tem vários períodos, tem várias histórias, várias... E falando em história, cada passagem pelo Brasil e por São José do Rio Preto é um momento de resgate de memórias, reencontros e novos trabalhos. Muitas pessoas eu mantenho contato até hoje, pessoas com quem eu trabalhei, alguns músicos de Rio Preto, principalmente o Mestre Boca, que é um amigo meu desde a época do Automóvel Clube, o César Meneghetti, que é um professor de biologia, também percussionista, que tocou comigo na época que eu toquei muito em barzinho em Rio Preto também, época do Fragatas, época do Zoom Voo, época do Alabama. São bares que era o top em Rio Preto, início dos anos 80, final dos anos 70. E também muitas outras pessoas, né? Mas a minha vinda ao Brasil é uma mistura de visitar a família e também trabalhar um pouco. Por exemplo, recentemente eu tive agora em Uberlândia e acabei gravando, obviamente, depois gravando com um grupo vocal de Uberlândia, Carlos, que eles acabaram me mandando, inclusive ontem, eles me mandaram essa gravação aqui, ó. Eu gravei isso com um grupo... Beira-mar novo, fui só eu é que cantei. Ô beira-mar, adeus dona, adeus riacho de areia. Eu não moro mais aqui, nem aqui quero morar. Então, você vê que coisa... Então eu aproveito muitas vezes aqui para fazer um pouco de trabalho também. E sem esconder o amor pelo trabalho, o que o músico espera é que a vocação que descobriu muito cedo desperte algo também nas novas gerações. Eu espero que um dia a música volte a ser uma matéria essencial. Eu não gosto o termo obrigatório, é um termo às vezes muito mal interpretado, mas essencial na formação dos jovens, né? Porque quando a gente tem música na vida, estuda um pouco dela, a gente é mais crítico da sociedade que a gente vive. E essa crítica é uma crítica, vamos dizer assim, uma visão mais estética do país, né? Porque nós moramos num país abençoado, muito abençoado, como dizia, bonito por natureza, né? E muitas vezes não, e sempre muito mal administrado pelas pessoas que passam no comando, né? Mas o nosso povo é muito bom no que faz, talvez o melhor do mundo.